prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 5. Vamos agora ao item 4 do nosso material didático. Página 104. Segundo Concílio Católico de Lyon. Outra coisa, né? Assim, para diferenciar, ficar bem claro para vocês, algumas pessoas estudam os concílios da cristandade. Não, isso aqui é um concílio católico, isso é de um segmento do cristianismo. Então eu não chamo de concílio da história da igreja, isso aqui é um concílio católico. Existem reuniões e documentos também que conseguiu se salvar, por exemplo, dos valdenses, chegaram a fazer confissões de fé, mas, claro, a maioria era da igreja que era mais rica que alguns reis, né? O papado era e é o maior detentor de terras do mundo. Aqui no Brasil, se vocês perguntarem, por exemplo, quem mora ali na Lapa, onde tem aqueles conventos ali, eles foram colocados na terra de um convento, porque quando foi dado o convento, isso daqui em 1550, quando a Igreja Católica estava vindo para o Brasil, eles recebiam uma porção de terra muito grande. O centro da cidade aqui, a Praça Pio X, né? Onde fica ali a Igreja da Candelária, ali em volta, aqueles prédios ficam todos em terras da Igreja Católica. Eles têm que pagar, além do imposto que eles pagam para a prefeitura, eles têm que pagar um imposto para a Igreja Católica, porque eles estão na terra da Igreja Católica. Aquela terra, historicamente, é registrada no nome da Igreja Católica. Então, até hoje, se paga imposto disso. Até hoje, a Igreja Católica é detentora de terra no mundo, a maior. Tá bom? Então, quando fala desses concílios, essas autoridades, está falando da autoridade católica. E é sempre bom nós lembrarmos aqui que a Igreja Católica, ela se tornou o que ela é aqui em 1274 e que é nos dias de hoje, porque ela esteve ligada com os políticos. Ela era uma instituição político-religiosa. E a instituição, ela tem que ser só religiosa. Ok? Bom, o comentário diz: Concílio Católico que ocorreu no ano 1274 da era cristã proibiu mais uma vez que existissem igrejas que não seguissem o rito católico. Aqui vamos dar uma pausa e lembrar a vocês, lá do ano 380, a Igreja Católica já estavam perseguindo outras igrejas, onde o Papa Damaso I assinou o Edito de Tessalônica proibindo que as outras igrejas seguissem um rito diferente do católico. E ali eles já começaram a implicar com as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, que eles chamavam de anabatistas. Isso foi em 380. 31 anos depois, em 411, Agostinho de Hipona decretou a morte deles. Tá bom? Então, agora eles reforçam isso. Essas igrejas não podem existir. Eles dizem, essas igrejas são muito perigosas. Igrejas que não pegam nem armas para se defender. E eles dizem que são perigosas. O comentário prossegue. Os cristãos que foram encontrados viviam escondidos em montanhas e partes isoladas do campo. Muitas comunidades adotaram a prática de realizar casamento dentro da comunidade, pois um casamento fora da comunidade poderia levá-los a serem descobertos pelos católicos. Então, há uma pausa aqui para explicar a vocês essa questão de casamento. Para vocês terem ideia, vocês sabiam que até hoje existem comunidades que vivem isoladas em partes do mundo e que só casam entre eles, e a história comprova de onde que vem essa herança. Vem desses períodos, tá bom, que os cristãos não tinham liberdade para viver nas cidades. Então, por exemplo, se um cristão se casasse com uma moça católica da cidade, ou uma pessoa que não tivesse religião, né, começasse até a frequentar as igrejas anabatistas no campo, normalmente, ok? Poderia acabar tendo contato aumentando, e daqui a pouco os anabatistas sendo descobertos
e a perseguição católica era forte, porque eles mandavam investigadores, eles contrataram um exército para andar pela Europa procurando essas igrejas. E cada igreja que fosse encontrada, esse exército tinha autoridade, tinha documento do Papa, em que os príncipes, todos eles, tinham que entregar o julgamento dessas pessoas à autoridade católica. E o príncipe que não ajudasse, não usasse o seu exército para ajudar, ele era ameaçado, dizendo que a sua alma seria deixada no purgatório. E nós teremos príncipes que vão enfrentar a Igreja Católica, mas teremos príncipes que não vai ter coragem de enfrentar. Então, alguns cristãos vão sobreviver em algumas regiões da Europa, porque alguns príncipes vão bater o pé e não vão entregar os anabatistas, ou não vão permitir que o seu exército persiga esses anabatistas. Ok? Então, o casamento entre eles era a solução. Nós não podemos, de maneira nenhuma, se casar com uma pessoa da cidade, mesmo que seja alguém que queira vir para a comunidade. É perigoso, porque você está lá na cidade, tem família, daqui a pouco eles nos descobrem. Nos Estados Unidos, até hoje existe, se vocês pesquisarem, as igrejas chamadas menonitas, são igrejas que eles se casam só entre eles. Então eles vivem isolados até hoje. Ok? São cristãos que vivem isolados. E quando que surgiu isso? Surgiu porque se eles expandissem, começassem a se comunicar com outros grupos, principalmente formando família, então eles seriam descobertos. E se fossem descobertos, eles tinham que mudar de lugar, abandonar tudo, porque as autoridades viriam e, no caso, capturavam e matavam essas pessoas. Nós teremos história, né, no caso de homens, que eles aceitarão Jesus na igreja anabatista, ok? Estarão frequentando, só que o que ocorre? Ele se desvia. E aí o que acontece? Ele acaba se desviando e trabalhando para os inquisidores. Então os cristãos viviam em fuga. Ok? Lembre-se, aqui já eram, considerando 1215 ali, quando eles assinaram os documentos, né, no terceiro concílio de Latrão, oficialmente já eram aí quase cerca de 50 anos de perseguição, bom? Na Europa toda, e exércitos perseguindo, ok? O comentário prossegue. Este concílio proibiu que grupos cristãos andassem peregrinando pela Europa. Por que isso é importante? Eu mostrei para vocês em outros textos que os cristãos eles tinham que sair, ficar andando de cidade em cidade, até que eles ouviam falar que tinha um local, algum peregrino, cristão peregrino andando, né? Que ele falava, olha, tem principalmente a região da Holanda, historicamente vai ser o local em que menos terá perseguição. A Holanda e a atual República Tcheca. A atual República Tcheca serão regiões onde os príncipes eles vão, de uma certa maneira, resistir ao Papa no ponto de perseguir os anabatistas, tá ok? Então, como haviam muitos anabatistas peregrinando, porque, imagine, começou uma perseguição aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho que sair caminhando para Minas Gerais. E saía grupo de 400 pessoas, irmãos. Imagine você caminhar daqui em Minas Gerais. Imagine você caminhar daqui em São Paulo, mas eles tinham que mudar de país. Pessoas que saíam da França iam para a Holanda, sair do Rio de Janeiro e ir para Minas Gerais. 400 pessoas caminhando, e nesse período, nesses locais onde eles iriam passando, né, o máximo que eles podiam tentar fazer alguma coisa rapidinho e continuar peregrinando, porque como é que eles vão conseguir alimento para a viagem toda? Eles vão ter que ir trabalhando em alguns lugares, e assim eles viviam peregrinando pela Europa. O que o Papa fez? Ele colocou como lei, olha, é proibido cristãos ficarem peregrinando pela Europa. Por quê? Ele sabia que esses que estavam peregrinando, na verdade, eram anabatistas. Né? E eu sempre falo para vocês, existe uma diferença muito grande entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica Ortodoxa, ela
é uma instituição só política. Ele não tem nada de religião nela, ok? Já a Igreja Católica Romana tem. A Igreja Católica Romana, ela foi instituída naquele monte chamado Vaticanos, que era dedicado a essa divindade chamada Vaticanos. Ela colocou a sua sede em um cemitério. O Monte Vaticanos era um cemitério que Nero colocava as pessoas. Então, a Igreja Católica Romana, ela segue um padrão de instituição religiosa, inclusive colocando sua sede sobre ossos. Isso é muito comum nas religiões pagãs antigas, ok? Era muito comum você ter ossos dentro dos templos pagãos. Quando a Igreja Católica organizou, colocou, esse aqui é o osso de Estevão, os demônios até tremem, eles diziam, quando eles se aproximam desses ossos. Isso aí era para reproduzir o paganismo, não existe dúvida. Tá bom?